Mas veja, esse é o simulador, pessoal, das instruções que são aceitas pelo processador Marie, tá? Então, com esse simulador aqui ativo, tá? O que nós podemos fazer, né? Como eu já tenho os códigos, né, de alguns programas aqui, então eu vou abri-lo, né, para a gente dar uma olhada, tá? Então, antes de mais nada, né? Então, quando nós, veja, aqui, ó, essa janela, né, é a janela onde fica o meu programa, as minhas instruções, tá? Aqui é o mapa da memória, tá? Então, começa aqui no endereço 0, endereço 1, endereço 2, tá? E assim por diante, ok? E aqui são valores de entrada e saída se eu utilizar. Aqui são os valores dos registradores, tá certo? Então, à medida que a gente vai processando as instruções, eu posso ver o comportamento dos registradores por aqui, tá certo? Se vocês notarem, eu tenho 6 registradores e o sétimo aqui, que é o output, né, que coloca um valor em um dispositivo de entrada de saída, melhor dizendo. Bom, então nós vamos carregar aqui nessa opção Edit, eu posso olhar para um programa em código em linguagem de montagem, tá? Então eu vou File, Open, eu vou abrir aqui um programa que eu deixei de exemplo, e aqui, pessoal, quando a gente quer olhar o programa em linguagem de montagem, nós vamos olhar ele pela extensão MAS, tá? MAS é a extensão que nós queremos seguir aqui. Deixa eu ver se... Eu acho que é teste. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo, pode ser teste. Ok? Bom, então aqui, pessoal, o editor é muito simples, mas eu creio que dá para a gente acompanhar, né? Então aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis instruções, tá? Então, nessas 6 instruções aqui, nós estamos fazendo um processo muito simples, né? Eu estou carregando, veja, o load, ele permite que o processador acesse a memória buscando um valor neste endereço, tá? Em nível de montagem, tá? Em nível de linguagem de montagem, eu não preciso colocar o endereço de memória, eu posso usar labels, que é isso que eu fiz aqui, porque fica muito mais fácil para a gente manipular. Então, eu estou falando simplesmente para ele, olha, vá na posição zerar, pega o valor que seja lá e coloque no AC, tá? Então, a gente manipula labels usando a linguagem de montagem do Marie, colocando o nome do label, tá? Geralmente a gente faz isso embaixo, tá? Logo após o programa terminar, né? A gente coloca o label, vírgula. Aqui nós colocamos em que base, tá? De numeração nós queremos indicar o número. No meu caso aqui eu coloquei na base decimal o 0. Né? Se eu colocasse x aqui em hexadecimal, seria o mesmo valor, obviamente. Tá? Então, nós observamos que no label zerar tem o valor 0. Tá? Então, na posição de memória que for colocado aqui, né, esse valor, tá? Né, independente de qual posição seja, né, ele vai trazer o valor 0 para nós. Tá bom? Deixa eu dar aqui o permitir. Então, continuando aqui. Deixa eu me ver aqui. Então, seguindo, pessoal, no load zerar, né, nós vamos pegar o valor que está nesse label zerar aqui, colocar no AC. Nessa linha ADD valor 1, tá? Novamente, nós estamos instruindo o processador aí na memória, né, no caso aqui neste label, pegar o valor que tem lá, que é este valor aqui em decimal 100, né? E somar com o que já existe no AC. Nós sabemos que no AC, pela instrução anterior, tem 0. Né? Então ele vai pegar 0 mais 100, vai ficar 100 lá, tá certo? Aqui, na linha de baixo, né, eu estou pedindo para ele fazer a mesma coisa, para ele somar o que tem no AC com o valor 2, que é 200, então ele vai somar o 100 da linha anterior com 200, vai dar 300. Nessa linha aqui, ele vai acessar o valor 3, que é mais 300, o resultado aqui vai dar 600, tá? E, por fim, aqui nessa linha, ele vai fazer uma subtração. Então, eu estou indicando para ele, ó, acesse a memória nessa posição aqui, valor 1, pegue o conteúdo que tem lá e subtraia do AC. O AC tem 600 até este ponto, ele vai subtrair 100 e vai ficar com 500, tá? Feito isso, nós vamos executar o comando route que termina o programa, tá? Então,
Neste editor aqui, nós colocamos o código nesta linguagem, que é a linguagem de montagem, tá? Colocado o programa aqui, nós precisamos usar um montador. Então, neste menu Assembly aqui, nós vamos fazer a montagem, né? Montar o arquivo atual, certo? Nós temos que prestar muita atenção aqui na barra de status, tá? Porque ela que indica se foi sucesso ou não, tá certo? Na verdade, o editor aqui, eu vou fazer um erro aqui proposital, por exemplo, ó, vou tirar aqui o T, eu deixei só o nome sub. Essa instrução com o nome sub, com o opcode sub, não existe. Então, vejam aqui o que vai acontecer. Quer ver? Ó? Vou salvar aqui. Vou tentar montar. Ó, percebe? Ele me mostra uma telinha aqui, ó, dizendo, ó, instrução não reconhecida, logo abaixo dela. Tá? Então, quando tem algum erro, ele vai mostrar essa telinha para a gente, ok? Então, ele não indicar nada já é um bom sinal que o nosso programa foi compilado corretamente, tá? Se vocês mesmo assim quiserem ver o resultado, é só clicar em Show Assembly Listing, tá? Então ele mostra aqui são as instruções que eu entrei, né? Então essa primeira parte aqui são as instruções, aqui são os dados, tá? E aqui é o código em linguagem de máquina, né? Aqui está em hexadecimal, como vocês podem perceber, ó, né? Então alguns endereços aqui maiores, ele vai usar letras, tá? Está em hexadecimal, mas e nessa primeira coluna aqui, vocês estão vendo que tem 3 símbolos, né? Essa primeira coluna aqui indica o endereço da memória, tá? Então, o load zerar aqui está no endereço 0, o add valor 1 vai ficar no endereço 1 e assim por diante, tá? Então, ele está indicando um mapa de memória. No endereço 0 vai ficar esse valor aqui que corresponde a essa instrução. No endereço 1 vai ficar este valor que corresponde a essa instrução e assim por diante. Tá? Um detalhe interessante é que vocês podem, aqui no início do programa, organizar a memória. Você pode falar o seguinte, ó, coloque isso daqui para mim a partir do endereço 50. Eu coloco assim, org 50. É uma diretiva que eu repasso para o montador. Tá? Quer ver só o que vai acontecer? Pedi aqui para ele montar, ele montou com sucesso, agora vamos ver o arquivo. Se vocês observarem, ó, eu falei para o programa começar lá na posição 50, tá? Ok? Então, é possível fazer isso daqui. Eu tinha esquecido de mostrar, tá? Ele também nessa listagem aqui, ele não mostra só as instruções, mas as tabelas de símbolos, né, que fundamentalmente correspondem aos nossos dados, né? Então, eu usei esses símbolos, tá? Os labels, esses símbolos serão definidos nesses endereços, tá? Então, o valor 0 aqui, ó, do zerar, vai ficar no endereço 57 da memória, né? Esse outro no 58, 59, 56, tá? E assim por diante, tá bom? E quem está acessando esses endereços são as instruções que estão nesses outros endereços aqui. Então, por exemplo, ó, o label valor 1, ele vai ficar no endereço 57, mas ele é acessado pelo endereço de memória 51 e 54. Né? Porque se vocês observarem, valor 1 ele é acessado aqui e aqui, ó, tá? Então, essas duas instruções aqui vão ficar no endereço 51 e 54. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vocês reparam, né, que eu tinha carregado esse arquivo, né? E aí eu gerei o MEX. Quando eu clico aqui, né, e ele gera com sucesso, tá? Ele gerou o MEX, tá? Esse meu arquivo aqui chamava teste, tá? Se eu não estou errado, ok? Então eu vou fechar aqui, ó. Tá certo? Aí eu volto para este simulador, tá certo? Então neste simulador aqui, minha gente, agora eu vou em load, tá? Ó, tá vendo? Agora eu tenho o teste.mx, ok? Eu dou open, ok? Aí ele carrega todo o meu programa. Reparem aqui, ó, aqui ele já está falando os endereços de memória, tá vendo? E aqui embaixo, ó, que eu estou vendo o mapa da memória, tá vendo? Ó, no endereço 50, eu tenho isso daqui que corresponde à instrução load, no endereço 51, a este valor aqui, ó, tá vendo? Ó, 3057 corresponde ao ADD, tá certo? Então, o que nós estamos vendo aqui na memória, pessoal, é o código de máquina. Tá certo? Então, estão vendo aqui, ó, aqui o endereço 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, tá? Que são todos os valores que nós temos aqui. Tudo bem? Ok? Então, agora nós queremos ver o que vai acontecer, tá? Então, é sempre recomendável, né, a gente fazer uma execução passo a passo inicialmente, tá? Porque se eu clicar aqui no Run, tá? Clicar aqui, ó, ele executa, mostrou aqui os valores e, né, a gente não viu o que aconteceu, tá certo? Então, o ideal é executar passo a passo, tá? Eu vou aqui recarregar, tá certo? E aqui nós podemos ir, ó, literalmente passo a passo, tá? Então, momentaneamente, né, ele não começou, então, o PC, desculpe, né, ele carregou o programa, deixa eu, né, como nós não executamos nenhum programa, não começamos nada, então todos os registradores estão com zero, com exceção do PC, porque como eu carreguei o programa, veja, é curioso isso, né, pessoal? Vocês viram que a palavra é carregar, né, não é abrir, tá certo? Porque quando você faz o load, o carregar, é o mesmo efeito, tá, de quando você executa um programa. Quando você executa um programa, o que existe ali por trás, né, junto ao sistema operacional, é um carregador, é um loader, que vai carregar o teu programa na memória. Quando a gente fez file load aqui, eu carreguei o programa na memória aqui do Marie, tá certo? Então, como eu carreguei o programa, o PC, percebem aqui, ó, já ficou setado no endereço 50, tá? Para a gente poder acompanhar melhor, pessoal, eu vou pegar o AC aqui e vou colocar ele com o valor zero, tá? Desculpe, com o valor zero não, em decimal, tá? E o MBR também em decimal, tá certo? Para a gente ver os valores. Os outros eu vou deixar em hexadecimal porque a gente vai acompanhar por aqui, tá bom? Então vamos na execução passo a passo. Veja, o que o load vai fazer, pessoal? Ele vai no endereço zerar está lá no endereço 56, né? Ele vai pegar zero e vai colocar no AC. Como o AC tem zero, não vai ter muita mudança. Só que vocês vão perceber que ao fazer isso, né, é, ao a gente executar a instrução load, né, esse valor aqui, ó, 10,56, vai aparecer aqui no IR, tá? Porque quando eu estou nessa situação aqui, que eu estou neste momento, significa que o PC está apontando para o endereço 50, mas eu ainda não trouxe a instrução para dentro do processador. Quando eu clicar aqui em Step, nós vamos trazer e vamos executá-lo, tá? Olha aqui, ó. Percebeu? Trouxe ela para dentro do processador. Como é que eu sei que ela está dentro? Porque o IR tem o endereço dela. Ou melhor dizendo, o endereço não tem a instrução, tá? Quem tinha o endereço da instrução era o PC, tá? Então, o IR tem o endereço dela, tá? O MAR tem o endereço da memória que ela está apontando. Veja, zerar está apontando para, diz respeito ao endereço 56. Então, o MAR tem 56 e o MBR tem o conteúdo do endereço 56, que é zero, certo? Então, quando eu dei step aqui, ele executou essa instrução load, tá? Ele executou, então ele executou todas aquelas micro-instruções que compõem o load e fez o PC somar mais um. Então, agora o PC está apontando aqui, ó, para a instrução ADD, tá? Quando eu der step aqui agora, então o que vai acontecer? No IR aqui, nós vamos ver 3057, tá? No MAR aqui, nós vamos ver 57, tá? No MBR, nós vamos ver o valor 100, né? Ou melhor dizendo, 100 exatamente, porque está em decimal, tá? E assim por diante. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Então, se vocês observarem, quando ele está apontando para o 53, né? Ele está apontando para a próxima instrução. Mas veja, o que tem atualmente, a instrução que ele acabou de executar, né, pessoal? Foi a instrução aqui, o segundo ADD, tá? Que é a instrução 3058 em hexadecimal, tá? Deixa eu ver se ele consegue aqui mostrar para mim. Olha, o valor que ele colocou no AC foi o 300, tá? Por que 300? Porque ele somou o 100 com o 200, né? Que são os valores que a gente tinha. Agora, espero que dê certo. Então, ele acabou de executar o segundo ADD, tá? Então, agora nós vamos tentar executar, olha só, está no terceiro ADD. Vocês perceberam aqui, ó, o AC está cada vez mais acumulando, né? Somou 100 mais 200, deu 300, somou mais 300 agora, deu 600, tá? Isso tudo está ficando dentro do AC. E agora ele vai executar a instrução do endereço 54, que é um subit. Então ele vai subtrair, tá? Vamos ver aqui, ó.
já executou o subit, já subtraiu, né, o valor ficou 500, e agora ele vai parar ó, o programa, né, no halt aqui, ó, tá? Tudo bem? Ele pensa que vai executar a próxima, né, mas na verdade ele não vai, ele já executou o halt, tá? E ele finaliza, certo? É extremamente importante, pessoal, que vocês terminem aqui com a instrução halt, né, para que ele possa terminar normalmente, tá? Se vocês não colocarem o halt, ele vai apontar para a próxima instrução. Isso daqui não é instrução, né? Então ele vai talvez travar, como aconteceu aqui, né? Dar uma mensagem de erro, tá bom? Aí vocês perdem o mapa de memória, não é uma boa coisa, ok? Então esse programa aqui que nós fizemos, ele é bem simples, né? Ele executa assim uma instrução depois da outra, e aqui nós usamos esse simulador para a gente entender esse funcionamento básico, tá? Tem um outro simulador, pessoal, do Marie, tá? Que é esse daqui. Quer ver? Eu vou deixar esse daqui aberto. Tem um outro simulador que chama-se Marie Data Path Simulator, tá? Talvez esteja aí com o nome Marie DDS, alguma coisa assim, tá? Este simulador aqui, deixa eu ver se eu consigo carregá-lo aqui. Ó, o que ele faz de diferente, tá? Em termos assim de executar por aquele simulador, a gente, né, acompanha a execução. Esse daqui, ele vai mostrando as micro-instruções acontecendo. Vocês viram que lá quando eu dou step, né, ele executa a instrução. Então eu olho pelos registradores e eu vejo que, de fato, ela executou. Aqui, a gente tem condições de acompanhar o que está acontecendo em cada momento, tá? Então eu vou fazer uma execução passo a passo, mas eu vou fazer ela bem lenta, tá? Então eu vou pedir aqui, ó, eu posso configurar nessa opção Set Speed, tá? Eu posso indicar quantos milissegundos eu quero para a execução da instrução, tá? Então ele diz, ó, selecione Instruction Execution Delay in milliseconds, né? Então quanto mais aqui eu aumentar, tá? Mais tempo a instrução vai demorar executando, tá? Vamos ver aqui se dá para a gente quase 4 segundos, mais de 4 segundos, tá? Então vamos ver aqui, veja, ó, aqui embaixo é aquele código que vocês já conhecem, né? Então o load, vamos lembrar aqui rapidamente o que o load vai fazer, né? A instrução load, as micro-instruções dela são aquelas, ó, ele vai pegar o endereço que eu estou apontando aqui, que é o 56, né? Vai colocar no registrador mar, tá certo? O mar vai acessar a memória, tá certo? Vai colocar o conteúdo da memória no MBR, tá? E do MBR nós vamos colocar isso dentro do AC, tá? Então você pode ver que tem até uma ligação aqui, MBR AC, tá? Antes disso, vocês vejam que eu não sei se ele vai conseguir mostrar, espero que consiga. Ele tem que, primeiramente, né, o PC, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o PC já está apontando 50, que eu carreguei, né? Então a primeira coisa que tem que acontecer, na verdade, é a gente trazer esse código aqui, que é o código de máquina da instrução, para dentro do IR, né? Então a primeira coisa que tem que acontecer é atribuir essa posição aqui, esse conteúdo, né, para o IR, e depois vai acontecer isso, né? O endereço do zerar, que é o 56, vai para dentro do mar, né? O mar acessa a memória, coloca o conteúdo no MBR, depois do MBR para o AC. Vamos ver se isso vai acontecer aqui, se dá para a gente acompanhar, tá? Vamos ver aqui. Do PC, tá vendo, ó? Vai para esse daqui é o ciclo de busca, né? Aqui, vamos ver se dá para acompanhar aqui. PC mais um, tá vendo? Ó, PC recebe PC mais um, tá? Agora eu vou pegar o endereço da instrução, tá? Ele está decodificando, tá entendendo, tá? É 56. Agora ele vai pegar isso e vai colocar dentro do MBR. Ok, ó. Desculpa, era zero, né? Então ele passou o zero para dentro do AC, tá? Então foi isso. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas foram esses passos. Vamos executar a próxima instrução, que é o ADD, que aí a gente vai ver uma mudança no AC, né? Talvez fique ainda mais claro. Então, só lembrando os passos, né? Ele vai executar agora a instrução 51, é o ADD, né? Então, repara, no PC tem o endereço, tá? Então, nós vamos
o que o processador faz é acessa o endereço do PC, tá certo? Copia o conteúdo desse endereço, que nós sabemos qual que é. O conteúdo é 3057. Vai copiar para o IR, tá? Depois disso, ele vai decodificar. Então, vai aparecer aqui um negócio chamado decode, né? Porque quando eu tenho o conteúdo IR, eu passo, né, esse conteúdo aqui para a unidade de controle. A unidade de controle decodifica isso, tá? E agora ela vai forçar o MAR aqui a receber esse endereço, valor 1, que é o endereço 57, tá? Depois o MAR acessa a memória, coloca o conteúdo no MBR, né? E nós vamos ver essa soma aqui do AC mais o MBR e o resultado de volta no AC. Vamos ver se isso tudo vai acontecer agora, tá? Prestem bastante atenção na execução, aqui embaixo que ele vai mostrando, tá? As ações, as microinstruções acontecendo. Vamos ver aqui. Ó, então o PC, né, ele passa o endereço para o MAR traz o endereço para dentro do... Por enquanto ele está passando o endereço para o MAR, agora ó, o MAR vai colocar, melhor dizendo, né, o acesso à memória coloca no IR, tá? É isso que aconteceu aqui. O PC já está incrementando, ó, vai para 52, tá? Agora ele vai decodificar para entender, né? Então ele passou o endereço da instrução para o MAR, tá? O MAR vai acessar a memória, desculpe, a memória é acessada, né, e coloca o conteúdo no MBR, está aqui, tá? Agora, nós vamos ter que realizar aquela soma, né, que era zero, e o resultado fica dentro do AC, tá? Acabou acontecendo aqui sem indicar, mas foi isso que aconteceu no final, tá certo? Vamos só mais um passo aqui para ver essa outra instrução, que é um ADD também, né? Então os passos são um tanto quanto parecidos, né? A diferença que vai acontecer é que agora no MBR, enquanto no AC vocês vão ver o 64, no MBR vocês vão ver C8, né? Porque a instrução que nós vamos executar aqui vai acessar esse valor 2 aqui, né? Que está no endereço 58 e o conteúdo dele é C8. Vamos ver mais esse passo aqui. Ok? Então, o PC copia o endereço dele para o MAR é o registrador, né, que é usado para ir na memória, ok? Copia o código da instrução para dentro do IR, né? Então, é isso que aconteceu até aqui. O PC já incrementa, ele vai para a próxima instrução, a 53, que é a de baixo, ok? O IR está sendo decodificado aqui, tá? Então, agora, nós vamos colocar um novo conteúdo, ó, tá vendo? No MBR, tá? E agora tem que ser somado com a C e atualizado. Foi isso que aconteceu, ó. Somou o C8 com 64, atualizou o AC. Tá certo? Então, eu não vou executar todos, que vai demorar um tempinho a mais, mas fiquem à vontade depois, tá? Se vocês quiserem. Se eu colocar o run aqui, ele vai executando todas as instruções, tá? Aí ele faz sozinho, ó, todo passo a passo, tá? Dá para a gente acompanhar também. Se ficar muito lento, dá para a gente setar a velocidade, aumentar, tá? O interessante aqui é que a gente observa executando todas as, ou pelo menos, né, várias das micro-instruções, tá? Às vezes ele não detalha, principalmente aqui a parte da ALU, né, da ULA, mas pelo menos outras aqui de decodificação, de acesso à memória, tá? Um detalhe interessante, pessoal, é que vocês vejam que, embora o PC tenha, armazene um endereço de memória, né? O processador Marri só vai na memória através do MAR. Então, o conteúdo do PC ele é copiado para o MAR e o MAR acessa a memória, tá? Ok? Vocês podem ver que eu estou colocando aqui, ó, na posição 100, né, o código. Poderia retirar isso também, tá? No meu caso aqui, eu vou precisar manter, porque a gente está fazendo um monte de referências, considerando isso. Tá bom? Então, vocês vejam que já aumentou bastante aqui, né, a nossa, as nossas instruções. Então, vocês vejam, eu tenho instrução daqui, ó, até aqui, tá? E essa parte aqui é a parte dos dados, tá certo? O que que esse programa aqui, minha gente, faz? Esse programa, ele faz o seguinte, ó. Ele considera que eu quero varrer os valores de um vetor, tá? Que eu quero somar todos os elementos de um vetor. Então, eu estou dando um exemplo aqui de um vetor de tamanho 10, mas poderia inclusive ser um vetor de qualquer tamanho, né? Obviamente, sendo um vetor de outro tamanho, eu tenho que vir aqui atualizar os valores e os tamanhos, tá?
Mas o ponto aqui, pessoal, é o seguinte, o que esse nosso programa em linguagem de montagem vai fazer? Ele vai acessar cada elemento do vetor e vai somar, tá? E vai acumulando essa soma. Ele vai acessar a primeira posição, pega o conteúdo. Aqui estão, ó, os elementos do vetor. Tá vendo? Eu cuidadosamente coloquei valor 1, valor 2, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor 1, vai colocar no AC, depois ele vai pegar o valor 2, somar com 1, depois o 3, né? Com esse acumulado anterior aqui, depois o 4. Então, ele está somando todos os elementos do vetor. É uma operação que vira e mexe quando a gente manipula estruturas aí compostas, né? A gente precisa realizar, tá ok? Bom, então, eu vou tentar explicar aqui para você, porque tem algumas instruções novas, diferentes, tá? Então, veja, ó, load tan, tá? Tan indica o tamanho do vetor, tá vendo? Ele está aqui embaixo, eu indiquei aqui, ó, tan, né, é um decimal de tamanho, com valor 10, porque indica o número de elementos do vetor, tá? Aí, olha só que interessante, ele carrega, né, o valor original, tá? Que é 10, tá certo? Ele só coloca no AC e daqui ele joga em uma outra posição de memória chamada TAM atual. Tá aqui. Nesse momento aqui, quando eu começo o programa, tem 0. Qual que é a ideia de TAM atual, pessoal? Quando eu vou varrer esse vetor aqui, é natural que eu preciso contar, né? Então, aqui nós vamos contando, tá? Até a gente saber que falta. Então, no começo falta 10 posições, depois vai faltar 9, 8, 7, tá? Então, enquanto tiver faltando um número de posições, né, diferente de 0, tá? A gente vai acessando essa ideia, tá? Então, eu jogo isso, eu não mexo nos dados do programa. Vocês estão percebendo aqui? Aqui são os dados originais do programa. Eu não vou mexer aqui, né? Então, eu mantenho lá com o tamanho original, eu vou mexer em outras posições de memória, tá? Bom, aqui, vocês vejam que eu criei um label. No meio do código tem um label, perceberam? Um label chamado volta, tá? Então, fazer labels, tá? Num código em linguagem de montagem, é assim, é só colocar um nome qualquer, não pode ser o nome de uma instrução, senão vai confundir o montador, tá? Então, coloquei um nome chamado volta, né? E estou usando uma instrução chamada skipcond, tá? Skipcond, eu vou voltar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui meus slides? Acho que sim, né? Então, olha só, o skipcond, pessoal, ele pula a próxima instrução, ele pula a instrução de baixo dependendo da condição, tá? Então, o que que o nosso skipcond aqui está fazendo, minha gente? Ele está fazendo o seguinte, ó. Vocês podem ver que a instrução de baixo aqui é um halt. Halt é aquela instrução que termina o programa, tá? Então, o skipcond, ele vai fazer uma avaliação do conteúdo do AC, tá certo? E ele vai pular essa instrução dependendo da avaliação. Tá? Vocês vão observar que esse código aqui que eu coloquei é para ele pular o halt enquanto o tamanho atual, ou seja, a quantidade de elementos que falta do vetor é maior que 0. Quando for igual a 0, significa que eu varri o vetor inteiro. Tá? Então, por isso que tem essa sacada aqui. Tá? Bom, e por que tem 800? Se vocês lembrarem daqui, gente, ó, skipcond, né, ele tem esse código de operação. Tá? Então, se eu escrever apenas a palavra skipcond, vai ocupar 4 bits. Toda instrução tem 16, então vai sobrar 12 bits aqui. Tá certo? 12 bits, né? Se eu colocar em termos de hexadecimal, são 3 bits, são 3 símbolos hexadecimais. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, 3 símbolos. Né? Porque esse parâmetro aqui está em hexadecimal. Certo? Bom, mas o que significa 800? Veja bem, ó, toda instrução ela tem os 4 bits, então no caso do skipcond, quando eu digito skipcond, né, esse 1000 vem para cá, tá? Esses 12 bits aqui serão, então, reparem, ó, eu coloquei lá assim, skipcond, né, 800. O que isso daqui é o código em linguagem de montagem. Em linguagem de máquina, minha gente, significa isso daqui, ó, 1000. Isso aqui é o código do skipcond.
tá? O opcode dele, tá? E o 800 aqui, que está em hexa, né? Significa isso daqui, ó. Tá vendo? Ó? O 8 significa isso em binário, né? O 0 significa isso, o outro 0 significa isso. Se vocês observarem, tem 12 bits aqui, mais 4 aqui, 16. Então, aqui está em linguagem de montagem, aqui embaixo está em linguagem de máquina, tá? Bom, mas por que que eu tive que colocar 800? Porque se vocês observarem, esses dois bitzinhos aqui, ó, tá? Eles têm um 0. E eles estão na posição 11, né? O 1 aqui está na posição 11 e o 0 aqui na posição 10. Veja bem, ó, o skip conde, ele é uma instrução que ele sempre vai olhar para as posições 11 e 10 da instrução. Se as posições 11 e 10, tá? Da instrução forem 1, 0, que é o que está acontecendo aqui, ó. Se vocês observarem, tá? Neste exemplo que eu dei aqui, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Se vocês observam, quando eu fiz esse código em assembly, né? Acabou que esse 8 aqui gerou, ó, 1 e 0, né? Na posição 11, né, gerou 1 e na posição 10 gerou 0, tá? Então, o IR 1110 é igual a 1, 0, tá? Então, ó, se o IR 1110, ou seja, os bits na posição 11, na posição 10, for 1, 0, então eu verifico se o AC é maior que 0, tá? Se o AC for maior que 0, eu vou pular a próxima instrução. Tá certo? Eu vou pular a próxima instrução. Então, por isso aqui, minha gente, que eu usei skip conde 800, porque o que que eu quero fazer? Quando eu fiz esse store aqui, né, significa que o valor atual, né, o tamanho atual que falta eu varrer do vetor está no AC. Então, se esse tamanho for maior que 0, significa que tem coisas para eu fazer, então eu pulo o route, tá? Quando ele for igual a 0, não tem mais nada que fazer, então eu finalizo o programa, tá? Então, veja bem, no começo, né, é natural que tan atual seja o tamanho do vetor, porque eu não varri ele ainda, né? Então, ele vai pular o route, ele vem aqui para o clear, então ele vai limpar o AC, né? O AC já tinha coisas, né? Eu limpo ele, tá certo? E eu uso uma instrução aqui chamada ADDI, tá? Muita atenção aqui, porque não é o ADD. O que que é o ADDI, pessoal? O ADDI, veja, o clear deixou o AC em 0, tá? O ADDI, ele é muito parecido com o ADD, tá? Mas veja, o ADD, ele vai neste endereço, né? Pega o conteúdo e soma com o AC. O ADDI vai neste endereço tem um outro endereço, tá? Ele acessa o outro endereço e coloca o conteúdo e soma com o conteúdo do AC. Então, veja bem, eu estou colocando aqui, ó, posição atual. Vocês reparam que posição atual aqui, ó, está começando, eu estou indicando aqui posição 110, tá? Por que que eu estou colocando posição 110? Como eu organizei aqui, né, para o programa começar na posição 100, tá? Então, na posição 10, isso daqui está em hexa, tá? Vai começar aqui o meu vetor, tá certo? Então, o que eu estou falando para ele aqui, gente, é o seguinte, ó, vai na posição na posição inicial do vetor, posição atual, neste exemplo aqui, nesse ponto aqui, significa a posição inicial do vetor. Vai na posição inicial do vetor e soma com o que tem no AC. Veja, na linha anterior eu coloquei AC igual a 0, né? Eu dei clear aqui, então ele vai somar o valor inicial, que é 1, com 0, tá certo? Então é isso que ele vai fazer, tá? Val atual, deixa me ver aqui, val atual tem 0, tá? Então ele vai somar o 1 mais o 0 aqui de novo e vai colocar esse 1 atualizado, que é o valor da soma atual. Vai atualizar aqui, ó, tá? Então, se vocês observarem, pessoal, a todo momento, o que que nós estamos fazendo? Nós vamos acessar uma posição dessa daqui do vetor, tá? Vamos somar esse conteúdo, né, com um valor que já existe e vamos atualizar aqui, ó. Nessa posição chamada val atual, vai ficar o valor atual dessa soma do vetor, tá? Então eu atualizo aqui, depois eu carrego posição atual,
tá? Eu adiciono um passo, né, nessa posição atual, tá? Então, posição atual aqui, lembrem, posição atual, ó, posição atual está aqui. Posição atual, ela tem o endereço, né, da posição atual. Se eu somar mais um, ele vai vir para o próximo endereço, tá? Então, ele soma mais um aqui, né? Add passo. Passo aqui significa, né, de quantos em quantos eu vou passar. Eu vou passar de um em um, né? Então, por isso que tem o valor 1, tá? Então, ele adiciona o passo e ele guarda na posição atual. Ou seja, agora, posição atual, depois que eu somar o primeiro, ele vai apontar para o endereço aqui onde eu tenho o segundo elemento, tá? Ele vai carregar o tamanho atual, vai subtrair uma unidade, né? Porque agora eu já não tenho 10 elementos para passar, eu tenho 9, tá certo? Vai guardar isso em tamanho atual, e depois ele vai voltar, tá vendo? Eu tenho uma instrução chamada jump, tá? Então vamos voltar aqui só para a gente ver jump, pessoal. Ah, tá. Jump tá aqui, olha. Desculpe, aqui no finalzinho, ó, jump, tá? Jump significa que ele carrega o valor do endereço que eu colocar aqui dentro do PC, tá? Muita atenção para a diferença entre load e jump. Load, ele vai carregar o conteúdo do X, né, dentro do MBR, tá certo? Tá certo? Esse X aqui passa para o registrador MAR, né, e o conteúdo do X dentro do MBR. O jump X vai fazer com que o conteúdo do X, né, vá para o PC. Desculpe, o conteúdo do X, não, perdão, o valor de X, tá? Então, o que o load faz com o registrador MAR, o jump faz com o PC, tá certo? Ele copia um endereço para o registrador PC. Aqui copia o endereço para o registrador MAR, tá bom? É isso que vai acontecer aqui, tá? Tá certo? Então, o que vai acontecer é que ele está falando, olha, volta é o label que aponta para essa instrução aqui, né? Que aponta para essa posição de memória, tá? Então, eu vou falar para o PC voltar aqui e avaliar, né? Se o conteúdo do AC... Veja, ó, quando eu fizer esse store aqui, minha gente, ó, eu vou estar deixando dentro do AC quantos elementos do vetor ainda faltam. Porque quando eu faço isso daqui, ó, load de tamanho atual, eu pego, olha, tem 10 elementos no vetor, eu já passei por 1, então subtrai 1, vai ficar 9 no AC, né? E esse 9 eu vou copiar para a memória, mas fica dentro do AC, tá? Dentro do AC. Quando eu der o jump aqui, o skip conde, vocês lembram, né? Ele vai olhar o códigozinho que eu coloquei aqui e vai olhar o conteúdo do AC. Como o conteúdo do AC é maior que 0, tá? Ele vai pular o route e vai vir aqui. Tá certo? Então ele vai ficar fazendo esses passos aqui, tá bom? Bom, eu sei que às vezes na primeira vez assim é difícil pegar tudo. Eu vou passar com o simulador para vocês verem ele passando, ele alterando aqui. Ele montou com sucesso. Vamos só dar uma olhadinha aqui nas instruções, ó, tá vendo? Todas as instruções aqui, os seus respectivos códigos de máquina, tá? Ok? Você vê, é inevitável, né? Ele fica um tamanho maior. E aqui é a nossa tabela de símbolos, né? Que indica quais foram os labels que a gente usou, o endereço desses labels e quais instruções, né, estão usando cada um desses labels. Tá bom? Bom, eu vou fechar aqui e vou... Como eu fiz um montador aqui, né? Usei o assembly, então ele gerou o arquivo .mx. Esse passo é imprescindível. Tem que fazer isso, tá? Para que eu possa carregar o nosso programa aqui, ó. Agora eu vou carregar ele, tá? No meu caso aqui, eu chamei ele de soma vetor. Ok? Então, olha só. Como lá no início a gente fez um org, né? Então, aqui, ó, o PC já mudou lá para a posição 100. Então, se vocês olharem aqui na posição 100, ó, estão todas as instruções, tá vendo? Ó, posição 100, 101, 102, e assim vai, tá vendo? Ó, 100, 101, 102, né? Vocês vejam que as instruções, o meu código, né, vai até aqui o endereço 10E, tá? Então, até aqui, ó, é código, tá? Daqui para frente, aí já começam os dados, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E assim por diante, tá bom? Ok? Então vamos lá.
executar passo a passo aqui, tá certo? Para a gente tentar ir acompanhando, tá? Então, olha só, já mudou aqui para o endereço 101, né? Ele tá pegando o tamanho atual, que é 10, tá? Então, ele acessou aqui o TAM, né? TAM, reparem, ó. TAM aqui está no endereço 119, né? Então, 119, né? Tem 10, ele está colocando esse 10 no AC, tá? Ele está fazendo esse passo inicial apenas para pegar o endereço do, desculpe, o tamanho do vetor, tá? E ir atualizando ele aqui, ó, tá? Vocês vão ver que, estão vendo aqui, ó, TAM atual é essa posição, 11A. 1A, tá vendo? Ó? Atualmente ela tem 0, tá? Depois que a gente executar essa instrução store, vocês vão ver que o conteúdo desse endereço de memória, esse conteúdo aqui vai ficar igual a esse, tá bom? Porque aqui é o tamanho do vetor, então a gente vai passar a colocar o tamanho do vetor aqui para a gente ir atualizando depois, tá? Então, momentaneamente, ele só colocou isso dentro do AC, tá? Vamos aqui para o próximo passo. Olha só, aqui ele já executou a instrução store, tá vendo? Ó? É isso que eu quero que vocês vão observando, tá vendo? Ele vai te mostrando aqui na memória. Muito importante para esse tipo de programa, vocês estão vendo que a gente está usando load e store. Eu estou mudando conteúdos de memória, né? A gente tem que acompanhar por aqui, tá, pessoal? Por aqui, ó, ele não vai mudar mais, tá? Para executando atual aqui, ó, que é parte do meu programa, ficou a mesma coisa, tá? A gente vai observando a mudança da memória aqui embaixo, tá certo? Então ele está apontando aqui para a próxima instrução, que é o skip cond, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, aqui ele, ó, se vocês observarem, ele colocou, né, o skip cond. Né, o skip cond tem esse código aqui, ele colocou aqui dentro, tá? Do IR, ele já avaliou e ele já notou que ele tem que pular o route, tá? Por que que ele tem que pular por que que ele já avaliou? Porque se vocês observarem que o valor do PC não é 103, é 104. Tá? Então, por que que ele observou isso? Por causa do tamanho, né? Aquela questão do tamanho atual, quantidade de elementos que ainda faltam, tá bom? Então, vamos caminhando aqui, vamos ver. Então, vocês vão ver que a próxima instrução a executar vai ser o clear, ele vai limpar o AC. Ó, limpou o AC, tá certo? Que agora ele vai executar uma a uma, tá? Então, ele vai executar esse ADDI. O que que tem que acontecer aqui como resultado desse ADDI, pessoal? Esse ADDI está falando, olha, você vai acessar você vai somar com o AC, a DDI soma um conteúdo com o AC, com o registrador AC, igual a DD. A diferença é que não é o conteúdo de pós-atual, tá? O ADDI, a gente chama de endereçamento indireto, tá? Então, eu vou usar o pós-atual, tá? O conteúdo pós-atual é um endereço, eu vou nesse endereço para pegar o valor, tá? Então, pós-atual aqui, ó, tá? Tá vendo? Ó? Ele não vai pegar esse conteúdo aqui e somar com a C. Ele vai usar isso como endereço, tá? Veja, 10F é essa posição aqui, ó, tá? Então ele vai nessa posição, vai pegar esse conteúdo e vai somar com a C, tá? Então é isso que vai acontecer, tá certo? Então vamos lá, agora sim, ó, tá vendo? O valor do AC vale 1, tá? Ele já executou esse ADDI, tá? Ele vai somar com o valor atual vale 0, então continua valendo 1, tá? E vai guardar esse 1, né, que é a soma atual dos elementos do vetor. Ele vai guardar esse 1 em val atual, tá certo? Val atual, vocês reparam, ó, val atual está na posição 11C, tá vendo, ó? 11C aqui. Então aqui, ó, vai aparecer o valor 1, tá certo? Vamos ver opa, perdão, desculpe. Então, vamos ver se vai acontecer isso mesmo, tá? Então, vou executar, olha lá, ficou o valor 1, tá? Vamos guardar isso dentro de... Bom, já executei, né, o store, diga-se de passagem, estou apontando aqui para a próxima, que ele vai carregar a posição atual, tá? E vai modificar o valor dela, né? Posição atual, vocês lembram? É a posição atual aqui, ó, né? Ele vai somar mais um, então ele vai vir para cá, tá? Então, o que vocês vão notar é que posição atual, tá? Tá no endereço 11B. Posição atual é esse cara aqui, ó, tá? Então, ele está apontando para a primeira posição do vetor. Ele está apontando para cá, tá? Onde eu estou mexendo com o mouse aqui. Agora, eu vou incrementar ele em 1, então ele vai apontar para cá, para a segunda posição do vetor, tá certo? É isso que vai acontecer.
Ok? Então, ok. Carrega. Bom, primeiramente ele só carregou a posição, né? Carregou dentro do AC, tá? Vai somar mais um aqui na linha de baixo, tá? E vai guardar isso lá naquela posição original, tá vendo? Tá? Então aqui ele estava guardando 10F, né? Que era aqui, ó. Agora ele está guardando 110, que é aqui, ó. 10 exatamente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ele carrega o tamanho atual. O tamanho atual é para a gente saber quantos elementos ainda tem, né? Ele tem 10, mas ele já fez um. Então, a gente vai carregar no AC aqui para a gente poder subtrair. Veja, ó, A vale 10, né? Então, a gente vai subtrair de 1, vai ficar 9. Quer ver? Ó? Primeiro ele carrega o 10, depois ele subtrai, né? Ficou 9, tá vendo? Ó? Aí ele vai guardar lá o valor 9, ok? Jump, volta, ele não tem nenhuma condição, ele simplesmente volta lá para aquela posição do skip conde, ó. Voltou para cá, tá certo? E eu já avaliei o skip conde, né? Como o AC nosso tem o tamanho 9, né? Ele vai pular aqui para o clear de novo, tá certo? Então, se vocês observarem, pessoal, ó, ele vai a todo momento somando, ó, presta bastante atenção nessa posição aqui, ó, porque essa posição aqui, ela está armazenando a soma do conteúdo do vetor, né? Vocês vejam, ele já somou com 2, então agora vale 3, tá? Depois, esse posição atual aqui, eu acho que é essa posição aqui, né? Ele está apontando para cá, ele vai mudar para cá também. Então, esses dois endereços de memória, a todo momento a gente está mudando, né? Na verdade, esses três endereços aqui, ó. Reparem que a todo momento eles vão mudar. Esse cara aqui é a soma do vetor, esse cara aqui é o endereço do elemento, e esse cara aqui é quantos elementos ainda faltam. Quer ver? Ó? Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, tá? Ó, tá vendo? Ó? Ele mudou aqui para um, que é aqui, ó, tá? Que é o 3 já, né? Que é o terceiro elemento, tá? Ó, tá vendo? Ó, faltam 8, eu já fiz 2, tá? Agora ele faz o jump, né? Ó, ele já avaliou o skip conde, vai pular novamente para o clear, tá? Ok? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, vamos só observando a mudança aqui, ó, na soma dos elementos do vetor, no índice, né, para o elemento atual, ele vai ter que mudar isso para 1, 2 agora, e aqui ele vai ter que mudar depois para 7, tá? Vão acompanhando aí, ó, que ele vai mudando, ok? E assim vai, ó, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente ver como é que ele vai terminar isso, tá? Então, ele vai pegando todas as posições, né? Vai somando todos os valores, tá? Ok. Todo momento que ele volta lá em cima, né? Jump volta, né? Ok. Ó, o skip conde vale 3, ele ainda está passando, tá? Ainda tem 3 elementos. Agora só tem 2. Ok, reparem que ele já está apontando, ó, aqui, pessoal, ó, ele já está apontando para esse último aqui, né? Esse cara aqui é o último elemento do vetor, né? O vetor começou aqui e ele termina aqui, tá? Vamos ver aqui, acho que agora é o último passo. Vejamos. Ok? O AC ainda é maior que zero, então ele vai pular a última vez, tá? Pulou, vai executar, né? Ó, agora, se vocês observarem, não tem mais elementos para ele. Ó, o AC vale zero, tá vendo? Não tem mais elementos, ele já passou por todos, tá? Então ele vai voltar, né? O jump fala para ele ir lá para o skip count, tá? Ok. Agora, se vocês observarem, o valor do AC é zero, tá? Então, aqui eu estou falando para ele, olha, você vai avaliar os bits, né? 11 e 10, né? E se o AC for maior que zero, você pula. O AC não é maior que zero, o AC é igual a zero. Então ele vai executar a próxima instrução, que é o route. Tá vendo? Ó, PC vale 103, que é o route. Então se eu for aqui, ó, ele terminou o programa. Tá ok? Então, aqui é óbvio que dá para organizar isso de diferentes formas, mas vocês reparam que, como a gente tem poucas instruções, né, um programa simples como esse que a gente resolveria, né, com um comando for em linguagem de alto nível, em linguagem de montagem, né, ele fica
bem maior, tá? Mas é óbvio que é possível realizar as operações, vocês viram aqui, né, dá um pouco mais de trabalho, mas é possível varrer estruturas, né, varrer vetores, somar elementos, somar por uma constante, enfim, fazer muitas das operações que a gente realiza, né, de uma maneira muito simples, numa linguagem de alto nível, obviamente a gente vai conseguir realizá-las aqui também no nível mais baixo, tá certo?